O deserto estava silencioso. Nenhuma cidade, nenhum templo, nenhuma oficina. Apenas areia, vento e um povo recém-liberto da escravidão. Mas foi exatamente nesse lugar improvável que Deus ordenou a construção de um dos objetos mais misteriosos e perigosos da história. A Arca da Aliança. Não era apenas um objeto religioso. Era o lugar onde a presença de Deus encontraria o homem. Mas havia um problema. A arca deveria ser construída com precisão absoluta. Cada medida precisava ser exata. Cada material deveria ser específico. E qualquer erro poderia significar morte. O mais surpreendente, esse objeto sagrado seria construído por um povo que até pouco tempo atrás não passava de escravos fazendo tijolos no Egito. Eles não eram artesãos, não eram engenheiros, não eram construtores. Mesmo assim, Deus deu a ordem. No livro de Êxodo, capítulo 25, Moisés recebe um projeto detalhado vindo diretamente do Senhor. A arca deveria ser feita de madeira de acácia, revestida completamente com ouro puro. Por dentro e por fora, nada poderia ser improvisado, nada poderia ser alterado. Porque aquele objeto não seria apenas um símbolo, ele seria o ponto de encontro entre Deus e Israel. Cada centímetro da arca carregava significado. Cada material tinha propósito. Cada detalhe revelava algo sobre a santidade de Deus. Mas havia um desafio enorme. Eles estavam no deserto. Não havia oficinas. Não havia ferramentas avançadas. Não havia mesas de medição. Mesmo assim, a construção precisava ser perfeita. Era um projeto impossível para mãos humanas comuns. E talvez seja exatamente por isso que Deus fez algo surpreendente. Ele escolheu um homem que até então era praticamente desconhecido entre o povo. Seu nome era Bezalel. Ele não era um líder militar, não era sacerdote, não era conhecido por riqueza ou posição. Era apenas um homem comum. Mas algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que Deus encheu Bezalel com o seu espírito. E com isso vieram habilidades que ele nunca havia aprendido. Sabedoria, entendimento, conhecimento. A habilidade para trabalhar com ouro, prata, bronze, madeira e pedras preciosas. Não era aprendizado humano, era capacitação divina. De repente, um homem simples possuía a habilidade necessária para construir o objeto mais sagrado de Israel. Mas Bezalel não trabalharia sozinho. Deus também levantou outros artesãos. Entre eles estava Aholiabe, homens comuns, mas agora guiados pelo Espírito de Deus. O acampamento inteiro observava enquanto a obra começava. A madeira de acácia precisava ser cortada com precisão. Cada tábua era examinada cuidadosamente. Qualquer imperfeição poderia comprometer toda a estrutura. Depois vinha o ouro. O metal precisava ser aquecido, estendido e martelado, até se transformar em lâminas finas. Essas lâminas revestiriam a arca por dentro e por fora. Nada poderia ser feito com pressa. Nada poderia ser feito de qualquer maneira, porque aquela caixa não seria apenas um recipiente. Ela carregaria a própria presença de Deus entre os homens. Enquanto a obra avançava, Israel começava a perceber algo impressionante. O Deus que havia libertado o povo do Egito agora estava ensinando aquele mesmo povo a construir o lugar da sua presença. No silêncio do Santo dos Santos, havia apenas uma luz suave refletindo no ouro da arca. Era ali que Moisés entrava. E era ali que decisões capazes de mudar o destino de uma nação inteira eram tomadas. Entre os querubins de ouro, Deus falava, não apenas sobre rituais, mas sobre guerras, liderança, justiça e o futuro de Israel. A arca não era apenas um símbolo religioso. Ela era o ponto de encontro entre o invisível e o mundo humano. Era dali que vinham respostas quando o povo enfrentava crises. Era dali que Moisés retornava com decisões que nenhum homem poderia ter imaginado sozinho. Mas a presença de Deus exigia algo que poucos compreendiam completamente: reverência, santidade, obediência absoluta. Porque aproximar-se da arca sem respeito podia custar a própria vida. Transportar a arca era uma tarefa extremamente delicada. Somente os levitas escolhidos podiam carregá-la, e nunca com as mãos.
Ela deveria descansar sobre varas de madeira apoiadas nos ombros dos sacerdotes. Cada passo precisava ser cuidadoso. Durante anos, a arca guiou Israel pelo deserto. Quando ela se movia, o povo avançava. Quando ela parava, o povo montava acampamento. Era como se o próprio Deus estivesse caminhando à frente da nação. Mas houve um momento que mudou para sempre a forma como Israel enxergava a arca. Durante o reinado de Davi, ela estava sendo transportada para Jerusalém. E tudo parecia estar indo bem. Até que algo inesperado aconteceu. Os bois tropeçaram, a arca balançou, e um homem chamado Uzá fez algo que qualquer pessoa faria instintivamente. Ele estendeu a mão para segurá-la. Mas naquele instante, algo terrível aconteceu. Uzá caiu morto. Não porque tivesse más intenções, mas porque havia tocado aquilo que Deus havia declarado sagrado. O episódio trouxe um silêncio profundo sobre todo o povo. A arca não era um objeto comum, ela representava a santidade de Deus, e a santidade não podia ser tratada com descuido. Anos depois, um novo capítulo começou. O rei Salomão decidiu construir algo que Israel nunca havia visto antes. Um templo, um lugar permanente para a presença de Deus. Foram 7 anos de construção. Pedras gigantes, cedros do Líbano, ouro cobrindo paredes inteiras. A chegada da arca. Cada detalhe foi preparado para um único momento. Quando finalmente a arca foi levada ao Santo dos Santos, algo extraordinário aconteceu. Uma nuvem tomou conta do templo. A glória de Deus encheu aquele lugar de tal forma que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé. Mas séculos depois, a arca desapareceu. Nenhum registro claro, nenhuma confirmação definitiva. Apenas silêncio. Mas talvez o maior mistério não seja onde a arca está, e sim o que ela sempre apontou desde o início. A presença de Deus não estava presa a um objeto. Ela sempre esteve caminhando em direção ao coração humano. Se essa história despertou algo dentro de você, deixe um like neste vídeo e escreva amém nos comentários. Assim, mais pessoas poderão conhecer essa história que atravessou milênios. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, porque existem muitos outros mistérios bíblicos esperando para serem revelados.